Fala galera, beleza? Estamos aí em mais um podcast do Perenha Cash. E hoje é um dia especial. Quero agradecer aos 2.000 inscritos. Valeu, galera. Valeu, é isso aí. Eu tô vendo que o podcast nosso tá andando, acelerando, tá top, muito legal. E hoje nós temos uma pessoa especial. Ei, Daniela. Isso aí, olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Vinícius Marinho. Vou falar a resenha aqui dele. Advogado, especialista em direito tributário há mais de 5 anos, sócio do escritório Andrade Marinho Mundim, com várias pós-graduações no ramo de direito. E hoje o assunto do nosso bate-papo é tributo. Um assunto muito interessante, atual e que tem várias dúvidas na sociedade. Tudo bom, Vinícius? Oi, Daniela. Oi, Alexandre. Fala, Vinícius. Tudo jóia? Eu vim aqui para tentar dar uma desmistificada nesse assunto aí do tributo. Tô um pouco nervoso, pode ser que eu gagueje. Tranquilo. Tá? Não, Vinícius, fica tranquilo. Você tá em casa. Aqui não é uma entrevista, aqui é um negócio gostoso que a gente relaxa. É um bate-papo. Um bate-papo. Vamos que vamos. Mas não tem coisa, formalidades aqui. Sabe a coisa que eu estava pensando vindo para cá? Eu falei, cara, se a gente tiver aqui, de repente, 500 pessoas assistindo, você já falou uma sala para 500 pessoas? Até hoje eu fico nervoso quando eu preciso fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça. E às vezes você tem ali 30 advogados. E são advogados, estão acostumados com isso. Já deixam um negócio. Eu não quero nem ver quantas pessoas tem. Depois terminar, a gente vê e tal, porque senão, meu Deus do céu. Relaxa. Tem 1 milhão de pessoas. Jesus amado. É isso aí. Não pode falar o quanto que tá dando nossos vídeos, senão vai te intimidar. E aí eu fico intimidado, e essa história, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E, meu Deus, porque a internet esquece sabe as câmeras, esquece tudo. Vou tentar. E foca no seguinte, é nós aqui conversando, uma amizade interessante, e levando ao público algo assim, tipo... Cara, ele precisa saber disso. Vamos lá, e descarrega na cabeça deles que eles precisam das informações. Beleza. Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Primeiro, eu falei a sua resenha, mas eu gostaria que você falasse mais sobre você, de onde você é. Você é daqui, você é de outro estado, é de Chapecruz, Pau Rodado. Como que começou sua carreira? Por que direito tributário? Essa história é uma série de curvas, assim. Eu vou contar para vocês do começo. Eu sou cuiabano, nasci em Cuiabá. Minha mãe é mineira, meu pai já é falecido, mas ele veio de Pernambuco. E eles vieram para cá, para morar em Cáceres, originalmente com meu avô. E eles já me tiveram, tanto a mim quanto ao meu irmão, aqui, né? Nasci em Cuiabá mesmo, sabe? Sempre morei aqui a vida inteira e tal. O direito sempre foi um pouco de... A verdade, se eu for parar para refletir mesmo, é que assim... Eu não sabia exatamente o que eu queria quando eu tinha 17 anos, sabe? Quando eu comecei a prestar vestibular. No fim das contas, o primeiro vestibular eu prestei para direito. Eu falei, será? Não sei. Aí fiz cursinho, porque eu queria fazer a Universidade Federal. Fiquei 2 anos fazendo cursinho e sem saber exatamente, sabe? Na virada do Enem, porque antes a prova era feita aqui pela própria... Tinha uma banca examinadora, mas depois o Enem foi e assumiu meio que todo mundo, né? A minha turma foi a primeira do Enem, assim. E aí a gente pegou... Enfim, eu fiz essa prova, nessa eu passei, e quando eu passei nessa, eu tinha nota, que na minha época era um pouquinho mais fácil. Hoje em dia você faz a coisa, você já direciona o curso. Na minha época era assim, você tinha nota e você escolhia o curso depois. Você tinha até 3 tentativas para escolher o curso que você quisesse. Então assim, eu podia passar para medicina, eu podia passar para engenharia. Eu falei, cara, será que eu quero direito? Não sei o que. Eu falei, quer saber? Vou tentar o direito mesmo, e foi isso. E eu não me arrependo, assim, foi uma boa escolha, sabe? Eu acho que eu lido muito bem com isso aí. Agora, como eu me tornei... Porque eu me formei em 2014. Sim. Como eu passei a advogar, tem a ver com a pandemia. Porque, assim, antes de advogar, eu estava estudando para magistratura, né? Eu queria ser juiz estadual, então eu comecei a estudar, aquela rotina de quem é concurseiro sabe. Cada vez fica 9 horas, 12 horas por dia estudando na frente do coisa. Claro que você não estuda a mesma matéria, que senão sua cabeça pifa, né? Mas várias matérias ao mesmo tempo e tal, e meia hora de uma hora da outra e tal. E aí eu comecei a estudar, veio a pandemia. Nisso eu comecei a passar porque os concursos de magistratura tem 3 fases, né? Uma que é de marca X, objetiva, a segunda é discursiva e a terceira é uma prova oral. Eu comecei a passar nas primeiras fases, aí é a jornada do concurseiro, né? Comecei a passar nas segundas fases e aí eu ia fazer, a primeira e terceira fase que eu ia fazer era pro TJ de Mato Grosso do Sul. Aí estava marcada a prova, começou aquela história da pandemia, comecinho de 2020 ali, ninguém sabia nada. Hoje a gente olha para trás e é bem mais fácil de você olhar para trás e falar, olha,
daria, de repente, para ter seguido tal ou tal caminho. Mas, na época, quem viveu, que não era tão novinho, sabe que, assim, a gente não sabia nada. Tinha uma história de grávida, que se pegasse ia morrer. Eu sou um cara obeso, eu tenho comorbidade, então eu estava morto de medo. E aí, para completar, coisa de 1 mês e meio antes, assim, do que... Porque a prova foi adiada algumas vezes, né? Sim. 1 mês e meio antes da prova, um grande amigo meu, um cara com quem eu, enfim, tinha muita amizade mesmo, ele era um médico, né? Tava na linha de frente, tinha 26 anos e ele acabou falecendo de Covid. Aí que foi o turning point, assim, né? Eu não conseguia mais... eu não saía de casa, né? Foi bem naquele auge que começou a morrer 2.000 pessoas, 3.000 pessoas por dia, que a gente só... 2021. Não, ele... 2020, né? Ele morreu em julho de 2020, Foi 2020. aí eu fiquei tenso. Quando foi começo de 2021, porque final de 2020 deu uma baixada, Sim. aí começo de 2021 a coisa começou a ser um negócio assim que, assim, as pessoas com quem eu conversava, não, eu tenho certeza que se pegar já era. E aí nesse ínterim, o Marcos, que é o meu sócio, ele hoje, né, ele vem da advocacia pública, né, ele era procurador de Primavera do Leste, na verdade ele era de Campo Verde, mas estava cedido para Primavera. Ele também estava um pouco desgostoso com a advocacia pública, né? Porque tem seus bônus e tem seus ônus, né? É bom por um lado, mas também é ruim pelo outro, porque você tem uma série de particularidades do serviço público. Ele queria sair, queria vir para Cuiabá, já estava em vias planejando o primeiro filho, assim, e aí ele veio para Cuiabá para... Ele queria advogar, sabe? Eu estava querendo entrar na carreira pública, ele já era procurador há uns 4 ou 5 anos, e ele queria sair. Aí, como eu não tinha muita opção, eu também não ia fazer as provas que eu tinha capacidade e probabilidade de me classificar, eu não queria viajar, por Covid, aquela história, vamos começar a advogar, para eu não ficar sem fazer nada. E aí a gente advogava online, porque igual eu trouxe, por exemplo, o meu escritório hoje, ele anda comigo para onde eu tô, sabe? E isso é um pouco, depois a gente fala disso, mas tem um pouco a ver do como a gente encara a advocacia, pelo menos eu e o Marcos. Tudo a gente faz online, a gente tem um servidor, a gente tem um servidor de nuvem e tal, então a gente consegue, eu preciso peticionar um negócio, eu faço no Word dentro do iPad, emulo meu certificado, entro no sistema, já protocolo e tal. E a gente começou a advogar. Eu acho que assim, só cortando um pouquinho, Claro. Mas essa pandemia, ela trouxe também a tecnologia, somou com a tecnologia, ela veio para ficar e não sair mais em determinados ramos, como acontece na área do direito, né? Não, e no direito mudou muito, assim, porque se você parar para pensar como teria sido sem pandemia, a gente levaria uns 10 anos para chegar no que hoje a gente está. Como a pandemia forçou a gente a praticar o direito de forma online, muita coisa mudou, sabe? Por exemplo, antes você tinha que sair de onde você estava, do seu escritório, para ir num fórum fazer uma audiência de conciliação que dura 5, 10 minutos. Então você perdia um pouco não vou dizer que perde a viagem, mas assim, você atravessava a cidade muitas vezes, se o seu escritório fosse longe do fórum, para chegar lá e falar, não tem acordo, tem que voltar, entendeu? A programação, embora a audiência durasse 5 minutos, a programação disso tudo durava 1 hora, sabe? Você vai, espera a sua hora, apregoa. E agora não, agora é uma câmera e tal, você faz coisa. A única coisa que a gente tem percebido, assim, né, agora que a pandemia passou, é que as audiências de instrução, aquelas onde a gente produz prova, elas são melhores no cara a cara, assim, sabe? É mais difícil de ter alguém instruindo, é mais difícil de ter... Então tem uma discussão aí no ramo hoje, sabe? Entendi. E é isso. Agora uma coisa interessante, né? Quando você estava falando, você é jovem, né? Então tá aquela fase, né? Aquela fase que você tem todo o conhecimento de tecnologia que aqueles advogados mais antigos, mais velhos não têm, né? E isso para mim eu penso como um puta diferencial que você tem hoje, que as pessoas que estão patinando, engatinhando para chegar hoje nesse conhecimento que você tá. Por isso que eu falo assim, não só você, mas as pessoas mais jovens conseguem absorver muito mais que a pessoa que está mais velha, que é um cara do direito lá, antigão. Então, esse é um negócio legal. Cara, assim, tem bastante disso, assim, essa tecnologia de lidar com o sistema, acho que os advogados já se acostumaram, porque sem ela você não consegue advogar hoje. Mas o que eu vejo muito isso a gente explorou um pouco como estratégia de marketing, sabe? Vou entregar o segredo aqui. Tanto eu quanto o Marcos somos pessoas jovens para a advocacia, né? Eu tenho 33, o Marcos tem 36. Então nós somos jovens do ponto de vista, sei lá, do advogado que tem uma carreira construída, né? Porque normalmente o que a pessoa busca no advogado? Um cara que sabe negociar muito bem, e um cara que tem experiência de vida. Qual que foi a nossa ideia? A gente não quer esperar até os 60 para as pessoas terem certeza de que a gente dá conta de fazer as coisas. Então a gente
ao invés de sentir isso como uma fraqueza, como eu vejo muitos dos meus colegas sentindo, e não é problema ver ou não como fraqueza, né? Cada um tem uma experiência de vida diferente. O que eu vejo era, olha, já que a gente tem uma fraqueza, tem um personagem que eu gosto de um livro que chama do Game of Thrones, que é o Tyrion, né? Ele fala na série, ele diz assim, olha, wear it like an armor, né? Usa a sua fraqueza como se fosse uma armadura. Então não tenha dó de expor isso. Então o que a gente faz? Olha, nós somos jovens mesmo. Então nosso escritório, você chega lá, a nossa mesa de reunião, ela é relativamente pequena. Ela tem 8 lugares só. Então não é uma mesa gigante pra você, sabe? Uhum. Só que a gente tem um lounge do lado com sofá e tal, sabe? Pra sentar, conversar, tentar explicar pro cliente, confortar o cliente nesse sentido. E aí a gente ataca de outra forma, que é assim, a legislação hoje, ela muda com uma velocidade muito grande. Eu acho que a gente ainda vai perceber o efeito do que a rede social causou no processo legislativo. Então, para você pensar, o Código Civil ficou uns 30 anos sendo discutido. Ele começou a ser escrito em 1970, em 2002 que ele entrou em vigor. Hoje em dia, o Código de Processo Civil, por exemplo, por outro lado, já ficou uns 7 anos. A gente está falando de começar a ser escrito... Eu posso estar falando porque eu estou citando de cabeça, mas começar ali em 2008, em 2015 a gente tinha um código. Você vê leis importantes no país, tipo o pacote anticrime, que gerou um burburinho gigantesco uns 2 anos atrás. Ele ser discutido muito rápido. Tem um pouco de pressa, né, porque a gente quer dar respostas para a sociedade, mas também tem um pouco de que a internet ela faz fermentar a possibilidade do exercício da cidadania, sabe? Eu gosto de dizer. Claro que a internet pode ser um palco para um monte de tragédia, todo mundo sabe, né? Mas dá para você acelerar muito as discussões que às vezes seriam com a sociedade, que seriam demoradas e tal, né? Então, a nossa ideia é trazer essa experiência da jovialidade que se atualiza mais rápido. Então, hoje um advogado mais velho, o que eu percebo? Como ele não cresceu com esse acesso à tecnologia, com a facilidade do equipamento e tal, ele demora mais para que essa informação... Claro que vai chegar, né? O cara senta na frente do computador, um advogado bom, ele vai se atualizar. Mas demora mais. Enquanto, de repente, a gente está vendo como que está o julgamento hoje da questão do 8 de janeiro. Você vê pelo Twitter, pelos trending topics do Twitter, esse cara às vezes vai ver essa decisão depois, quando alguém comentar, quem sabe ele vai acessar o acórdão, quando for publicado, então a gente já está sabendo. Você entendeu? Então é mais ou menos por aí que a gente resolveu... atacar, assim, no sentido de se colocar no mercado, dizendo, olha, nós talvez não tenhamos a idade, a experiência de vida de um advogado mais velho, mas certamente a gente está atualizado muito mais rápido do que eles. Sim, né? trazendo resposta, né, para o cliente ou para a sociedade. Isso. Estavam falando sobre a tecnologia, né, que acelerou a legislação, né, e para trazer também essa preocupação, essas angústias sociais. Aí eu estava pensando aqui, de certa forma, ela é uma faca de 2 gumes, porque a lei, eu penso que a lei tem que ser maturada, ela tem que ser, né, elaborada, reelaborada, reescrita, para depois fazer os ajustes dela e depois colocar à mesa para a sociedade. E às vezes até questionar a própria sociedade, como faz, né, alguns questionamentos, se ela quer ou não quer, né, aquela lei, aquela legislação. Porém, quando ela coloca em prática, a sociedade está tão rápida com a tecnologia que ela já, quando ela entra em vigência, já não vale mais para aquele tipo de sociedade. Também tem esse outro viés. É complicado nessas questões de legislação. Você trabalha, ou você coloca uma coisa crua e vai lapidando, né, conforme a sociedade, ou você vai maturando 10, 11 anos e quando ela coloca a mesa, ela já não serve mais de nada. Isso é um fenômeno recente, assim, se você parar para pensar, porque assim, se a gente fala de Código Civil, eu falei, tem 30 anos que ele está sendo discutido, mas essa renovação do Código Civil, se a gente for falar de direito civil mesmo, tem uns 2000 anos que é o Código Romano que a gente está usando. Não muda muito, o contrato de empréstimo de coisa é o mútuo, isso tem desde o direito romano, São Paulo é uma coisa que surgiu lá. Mas assim, o negócio da rede social e do smartphone e da velocidade das conexões, porque pensa, quando eu era criança, eu precisava falar com um amigo, eu ligava no fixo da casa dele. Meus pais tinham que ir na casa da pessoa, porque não tinha telefone, né? Não tinha, da forma como eu tinha quando eu era criança. E esse é um fenômeno porque o direito, a lei de modo geral, ela é uma instituição, uma ferramenta humana que ela primeiro espera a sociedade se pacificar sobre um assunto, depois ela vem e legisla sobre o que está pacificado. Isso foi assim nos últimos 10 mil anos.
tem 15 anos que não tem como ser assim mais. Atualmente a gente tem uma discussão muito grande, muito aguerrida assim, sobre essa questão da liberdade nas redes sociais, aquela legislação que vai vir para regular supostamente as redes sociais e tal, e algumas pautas que entraram nessa lei que não fazem muito sentido. Nota-se uma pressa nessa regulação, e aí que é o meu ponto. 90% das leis eu concordo, nós precisamos ter uma maturação, um debate, algo que realmente leve a fundo para a gente não ter problemas, porque a lei ela sempre vai ser reformada, né? Mas para evitar que hoje a gente tenha, sei lá, algum impacto muito dramático na normalidade da vida. Agora, tem leis como essa da regulação das redes sociais que elas precisam ser debatidas com certa velocidade. Porque, por exemplo, qual que é a alegação de quem quer aprovar a todo custo o texto que já existe no Congresso? Olha, tem determinada rede social, não vou citar o nome aqui para evitar problemas jurídicos, determinada rede social que não contribui com as investigações da polícia. Então, tem pedófilo usando essa rede para poder circular esse tipo de conteúdo. Tem, sei lá, nazista, neonazista, sabe? Então, por um lado, você precisa fazer com que essas redes tenham uma certa, se não responsabilidade sobre o conteúdo que é postado, pelo menos que elas sejam obrigadas a colaborar para que a polícia não fique a ver navios, né? Por outro, se você regular demais e pensar pouco, daqui a pouco você está tolhindo o direito da pessoa de se expressar e ela pode ser uma vítima da legislação que, tipo, toda legislação nasce com um viés de vamos fazer o bem. Nem toda cumpre isso, entendeu? Então, poxa, eu estava lendo hoje sobre o STF começar a entender que as multas nas condenações penais têm caráter penal e não caráter de pecuniário, né? Sim. Então quem cobra agora é o Ministério Público. Aí o fenômeno, porque qual que era a ideia quando a lei surgiu? Olha, a gente vai pegar esses caras do mensalão aí, do petrolão, não sei o quê, e eles, na hora que eles saírem, eles vão pagar uma multa gigantesca para pelo menos diminuir um pouquinho o prejuízo. No fim das contas, acontece que as pessoas que não têm... às vezes o cara, sei lá, tem um crimezinho que ele cometeu, ficou ali 1 ano na cadeia, de repente ele sai devendo 30 mil. Aí a justiça vem e penhora uma moto, que é o que ele tem. Você entendeu? Então, assim, é duro quando você acelera demais a discussão. Você tende essa questão, é isso que eu fico questionando, assim, acelerar ou não. Mas a gente está numa situação em que... Esses dias eu estava numa palestra da escola do meu filho, e a diretora estava falando assim, a moda, na minha época, porque eu tenho quase 50 anos de Alexandre, Opa! ela durava, moda de vestir mesmo, durava 10 anos, 15 anos. Hoje não, hoje o que eu visto hoje, amanhã já não é mais moda. Depois de amanhã já não é mais moda. Na estação seguinte já não é mais moda. Na estação seguinte já não é mais moda. Eu vi hoje no Instagram já as cores do inverno do ano que vem. E sendo que eu usava a mesma roupa mais de 5 anos, você mudava de peso, de altura, você continuava usando e estava valendo. Então, veio para acelerar. A sociedade acelerou de uma tal forma com a tecnologia que a legislação, ela tem que, eu acho que ela fica... Tentar acompanhar. Às vezes, ela fica 2, 3 passos atrás da sociedade, que teria que ficar à frente, né, para regulamentar as condições da sociedade pacificando-a. Não, e tem que ter cuidado, porque se você permite, por exemplo, que... valeu. Se você permite, por exemplo, que a legislação vai com uma pressa absurda, a tendência de cometer erro é muito grande. Sim. Então você pode cometer um erro, às vezes, que custa, aí, sei lá... O exemplo daqui de Cuiabá, para a gente pegar, né, o caso do IPTU lá. Sim. Foi isso que aconteceu. Na velocidade de tentar fazer algo dentro da legislação, etc., para atualizar a coisa, a gente criou um entreveiro tão grande que você mais causou mal do que bem. Embora você tenha tentado ali aplicar a lei e tal, bonitinho, você entendeu? Entendi. Falando de tributo... Vamos iniciar do início, como eu falo sempre, né? A gente sabe que o tributo eu acho que é a principal forma de custeio do Estado, se não me engano, né? Para ele cumprir o fim social dele. Mas a gente não sabe o que é tributo, imposto é tributo é a mesma coisa que imposto, taxa, o que é isso? Esse embalanhado de gato aí, o que é isso? Tá, só para a gente fazer uma introdução rápida, então. O tributo é uma forma que o Estado moderno achou para se financiar. Tributo, de certa forma, sempre existiu. O que existia antes, na verdade, na época de reis, essas coisas, é que o tributo servia para o uso do rei. Claro que, eventualmente, isso
se revertia em benefício da sociedade, até porque a sociedade que não recebe nada em troca, ela acaba se revoltando, e a gente tem exemplos na história. Mas para o Estado moderno, o tributo foi uma forma que se encontrou de sustentar, né? de custear o Estado. Porque o Estado na nossa noção moderna, ela é uma organização de pacificação de conflitos, monopólio do uso da força e desenvolvimento, ou pelo menos promotor de desenvolvimento social. Essa que é a ideia. Se é ou não é, aí a discussão é política, não é mais jurídica, né? Mas essa foi a concepção que o Estado nasce para, enfim, realizar. Tributo é o nome do gênero, né? É como dizer que o tributo são os seres humanos. Os seres humanos são o gênero. Nós temos espécies dentro desse gênero, né? E aqui eu vou falar só de espécie biológica, se a gente entrar nesse tema enfim, é perigoso a gente... A gente tem, na biologia, macho e fêmea, né? Tributo, você tem o tributo enquanto gênero, e aí você tem espécies, você tem taxa, você tem contribuição social, você tem o imposto, que é uma espécie, né? E algumas outras, assim, né? Todas elas definidas na Constituição. Eu não vou lembrar o artigo de cor, mas se eu tivesse que chutar, é ali perto dos 130 qualquer coisa, 132, algo assim. Se eu tivesse que chutar, tá? De cor é difícil lembrar. Mas todos eles são previstos na Constituição e tal. Qual que é a ideia do tributo? Como eu falei, né? Ele precisa vir para que as pessoas da sociedade... Isso aqui é tudo teórico, tá? Se isso funciona ou não, de novo, a discussão passa a ser mais política do que jurídica, né? Mas basicamente as pessoas da sociedade vão produzindo riqueza, né, através da sua iniciativa, ou prestando serviço, de toda forma elas produzem riqueza. Parte dessa riqueza elas entregam para o Estado fazer algumas atividades que são preponderantes e que elas precisam ter natureza comunitária, né? Em que sentido? Você vai construir uma estrada, você consegue construir uma estrada na frente da tua fazenda, vamos dizer, um fazendeiro. Sim. Mas para qual é o interesse dele de construir a estrada, de repente, entrando na frente do vizinho? E se o vizinho não quer que constrói? Então, o Estado tem que vir dizer, olha, é do interesse público geral que a gente tenha uma estrada que liga ponto A ao ponto B. Para isso, eu vou pegar o dinheiro que eu arrecado aqui com todo tipo de tributo diferente e custear essas atividades, entendeu? Dito isso, aí a gente tem uma gama de coisas, né? Uma gama por exemplo, de impostos, nós temos 1 zilhão de impostos. Você tem imposto de renda, você tem imposto de transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, que você paga quando vende um ICMS, PVA, ICMS, os mais conhecidos. Os mais conhecidos, né? Aí você tem contribuições, você tem CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, você tem a taxa, por exemplo, você tem taxa de recolhimento de lixo, sabe? E tem algumas taxas que... Taxas cartorárias. É que no cartório, no caso, já não é bem taxa nesse sentido. É um emolumento que você paga para o cartório, porque no fim das contas esse dinheiro fica com o Poder Judiciário para financiar as próprias atividades. Mas não deixa de ter a natureza de tributo, né? Entendi. Pensa que o tributo vem daquela ideia da antiguidade, sabe? De dar um tributo a algo, sabe? Entendi. É como se fosse isso, para financiar as atividades do Estado. E para isso que serve. Ninguém gosta de pagar, evidentemente, né? Porque no fim das contas a gente sente que a gente está, especialmente no Brasil, que a gente tem um país que tem uma carga tributária muito grande sobre o consumo, e a gente não vê isso acontecendo, né? Você paga todos os seus tributos em dia, ainda tem que pagar plano de saúde, não sei o que, escola particular, lá. Se de repente isso voltasse, quem sabe a gente não tivesse tanta dificuldade, assim, tanta... Em aceitar, né? Em aceitar, entendeu? Mas será que o Estado conseguiria, mesmo ele recolhendo toda essa quantidade de tributos, ele conseguiria devolver à sociedade a saúde, não perfeita, mas uma saúde para todos, uma educação para todos? Porque eu penso que o país é tão... Por mais que tenha algumas localizações geográficas com poucas pessoas, mas o país está crescendo, a sociedade está crescendo. O Estado, será que o Estado está conseguindo? Como a lei também, eu entendo que o Estado também está sempre... até atrás da própria Sim. lei, né? Mas 5 passos atrás da sociedade, correndo, tentando enxugar ou recuperar aquilo que não está conseguindo. A sociedade está indo e o Estado e a lei está bem aqui para trás. Eu não sei se ele consegue mesmo, Assim, tirando as questões políticas, tirando as questões Sim. criminais de corrupção, tirando tudo isso. Vamos supor que nós somos num país perfeito, tudo é perfeito. Ele conseguiria? eu vou te falar uma coisa muito polêmica aqui. É o seguinte... Nossa carga tributária no Brasil
não está entre as maiores do mundo. Pelo contrário, ela está... Citando de cabeça, assim, é duro porque são 200 países no mundo, 200 e poucos países no mundo. Então pode ser que eu cometa algum erro de coisa. Mas citando de memória, eu diria que ela está tipo na faixa média ali, sabe? Entendi. Nossa carga tributária hoje, se você pôr na ponta do lápis, eu acho que é 37%, 40%, é uma coisa assim. Somando toda... Quando eu falo carga tributária, não é só os impostos que você vê pagando, IPVA, IPTU, não. O ICMS que você paga embutido no alimento que você compra no mercado, tudo. Tudo. IPI. Isso. Se você somar tudo, você tem uma carga tributária dentro daquilo que você gasta de mais ou menos 40%. Tá? Eu tive a oportunidade de visitar Viena, na Áustria. Lá, e aí eu conversando com um amigo que é aqui do Brasil, tal, tá morando lá e tal, me recebeu, a gente ficou 2 dias lá, e conversando com ele e andando pela cidade, você vê que é um lugar super bem organizado. Claro que tem toda uma questão de formação histórica que a gente tem que levar em conta, mas só para efeito dessa conversa, vamos esquecer um pouquinho a formação histórica da Áustria e do Brasil. Lá, a carga tributária, ou seja, que você paga a título de tributo de tudo que você gasta, chega a 54%. Pelo menos quando eu visitei lá em 2017, se não estiver enganado. Então, Muito, né? é bastante, mais da metade do que você gasta é tributo. Só que assim, você anda nas ruas, elas são boas, o transporte público é muito bom. Ninguém tem plano de saúde lá, é muito raro você ter plano de saúde, porque a saúde é capitaneada pelo Estado e ela é excelente, entendeu? Então, esse amigo contou pra mim na época uma história de um colega de faculdade dele, que teve câncer e assim, aqui no SUS, se você tiver... Eu nem sei como funciona exatamente, né? Eu nunca passei por essa experiência no SUS. Mas se você pegar, por exemplo, o senso comum, o cara adoeceu agora, vai levar alguns meses para fazer exame, depois outros meses para fazer, de repente, começar um tratamento de quimioterapia. Não sei, posso estar falando uma bobagem, tá? Não sou da área de saúde, mas é o que eu imagino Mas dentro é o do que meu aparenta, né? dentro do meu senso comum. Sim. Lá em Viena, na Áustria, o cara chegou no médico hoje, de tarde ele começou o tratamento. Você entendeu? Entendi. Então, assim, ele tem uma rapidez, a prestação do serviço é muito boa. Então, dá para você financiar o Estado dessa maneira? Dá para fazer. Claro que a gente tem que pôr em perspectiva outras coisas. Por exemplo, a formação histórica do Brasil, a formação da política tributária brasileira hoje, ela isso também é uma coisa que é bastante polêmica de se dizer, mas é a verdade, né? Ela tem uma carga muito grande em cima do consumo. Do ponto de vista da matemática, não faz muito sentido isso acontecer. Por quê? O consumo das famílias, quanto mais dinheiro a pessoa tem, digamos que ela consegue contribuir com um pouquinho mais sem correr o risco de perder as condições de se sustentar, certo? Então, se você ganha 10 mil, você tem certa capacidade tributiva. Se você ganha 1 milhão por mês, você tem uma capacidade contributiva diferente. Sim. Só que a partir do momento que eu tributo massivamente o consumo, eu igualo as pessoas nesse sentido. Então, o cara que ganha um salário mínimo, ele paga pelo arroz, o ICMS dele, que ele paga no saco de 5 quilos de arroz, é o mesmo que, de repente, fulano de tal que ganha, um juiz, um promotor que ganha 30 mil. Entendeu? Então, quando você tem essa disparidade muito grande, o que acontece? A parte da população que tem menos receita acaba contribuindo na mesma medida de quem conseguiria contribuir mais. E aí o sistema brasileiro ele é desenhado de tal forma que se você sabe exatamente como fazer, você acaba pagando menos imposto se você desenvolve estratégias tributárias. E assim, tudo legal do ponto de vista da lei, não é nada, né? Você acaba pagando menos imposto. O cara que às vezes é bilionário, sabe? Multimilionário, ele acaba pagando menos imposto porque ele tem algumas estratégias que a lei permite para ele e que não são muito rediscutidas. Na verdade, agora no Congresso tem até um projeto aí, eu não parei para ler o projeto ainda, que é uma ideia de recriar alguns tributos, né? Tirar essa carga do imposto do consumo, criar o IVA, que eles chamam, que é Imposto sobre o Valor Agregado. Não sei como que tá, porque... Igual aquele da Europa. É mais ou menos o que acontece na Europa, Dá para se dizer que é algo assim. Só que na Europa ele já tem na Europa, Estados Unidos, eles têm uma cultura, Canadá, eles têm uma cultura de assim, você vai pagar o imposto sobre algo, vamos supor, você vai comprar uma Coca-Cola. Sim. A Coca custa $2. Mas na hora de você pagar, tá lá R$2,30. Esses 30 é o tributo que ele te cobra depois pra você saber quando você está pagando. Aqui o que acontece? O responsável tributário, o responsável por recolher o ICMS é o cara que vende. É o empresário. Então, como ele é o responsável, é evidente que ele vai embutir ali, porque para não afetar a margem de lucro dele, senão ele está pagando imposto para você. Então, o que eu vi até agora,
dessa discussão desse projeto é que esse imposto sobre o valor agregado, ele tende a tirar um pouco da carga tributária do consumo. E aí, se você consegue isso, você pega pessoas que são muito ricas, porque pensa, digamos aí que o Brasil tem 220 milhões de pessoas, deve ter umas 10, 15 milhões de pessoas que concentram juntas a renda dos outros 200 milhões. Então, o que faz sentido matematicamente? Você tributar esses 15 milhões aqui. Sim. Não os 200 milhões. E aí tem uma série de estudos de economia, e já é uma área que eu não domino, no sentido de, olha, quando você tem a pessoa pagando menos tributos, o dinheiro dela circula mais, porque ela tem mais poder de compra, ela compra mais no mercadinho, o mercadinho, de repente, se vê tendo que atender a demanda que ele não tinha, ele contrata mais funcionário, ele contrata mais máquina, de repente o açougue cresce, e daí o mercado expande, você entendeu? Então, entendi. Eu não aí sei ele até que vira milionário e depois começa a perder tudo. É um ciclo, né? É um ciclo. Mas então, essa é a ideia do tributo. Se a gente inserir dentro dessa lógica, dessa conversa, toda a conversa que a gente tem sobre corrupção, sobre malversação do dinheiro público, porque o problema hoje, mais uma polêmica aqui para vocês lidarem aí, o problema hoje no Brasil não é percentualmente falando a corrupção. Porque a corrupção, ela tira, é um absurdo, não passo pano nem defendo, sim, mas ela tira do orçamento público X, digamos. Uhum. A malversação do dinheiro, que é aquela coisa, vamos fazer uma licitação, eu preciso de 10 quilos de carne de frango. Você vai no Atacadão, você compra 10 quilos de carne de frango vou chutar aqui, R$200, vamos supor. Certo. Na licitação ela vem com 1.000, 1.200, porque o licitante ele precisa correr, ele sabe do risco que tem do Estado, o Estado demora para pagar. Então existe toda uma malversação nesse sentido. Existe também muito, faz parte da corrupção, faz parte da tomada de preços, a pessoa às vezes colocar um valor a mais, porque está vendendo para o Estado, sabe que o Estado consegue pagar mais, demora um pouco, mas também paga mais, ele faz essa conta. Então, isso é o que acaba consumindo o nosso tributo. Isso é um dos fatores que acaba consumindo a tributação brasileira, a arrecadação brasileira, com coisas que de repente não retornam tanto efeito. Por isso que a gente vê, por exemplo, a rua toda esburacada num bairro e no outro maravilhosa. Aí a gente tem a ideia, não, mas isso é elitismo. O problema é, você chega dentro da Procuradoria Municipal, eles falam, olha, como é que eu vou fazer? Os caras do bairro X, eles pagam em dia o IPTU deles. Os caras do bairro Y, que você está reclamando que a rua está esburacada, todos eles estão devendo, tem execução, não sei o quê, tal. Você entendeu? Então, essa forma de você gastar o imposto, que não é tão bem determinada assim, a malversação do recurso, vamos alocar dinheiro na saúde aqui ou no esporte. Não, vamos alocar na saúde, mas como? Você entendeu? Você não tem essa cultura de e não é cultura no sentido de, a gente não é capaz. A gente é muito capaz de fazer isso, sabe? Só que a gente está acostumado, de certa forma, a tratar isso de uma maneira menos que dá menos importância, assim, para o sentido comunitário da coisa, sabe? No sentido de, poxa, a gente pode pegar esse tributo aqui e fazer o bem, só que não necessariamente, né? Aí entram os interesses e aí que a conversa começa a descambar para o lado político, não jurídico, e aí, realmente... Entendi. Agora, a respeito do agro, a gente vê que o agro tem vários benefícios, né? Uhum. E é importante, claro, ter benefício, tudo, porque você faz a economia girar. Mas eu ouço falar muito, mas o agro não paga nada, o agro não sai nada do bolso deles. Eu, sinceramente, não acredito, porque, é claro, se ele compra uma máquina, ele tem que pagar o imposto como qualquer um. Mas quando ele vende o produto dele, ele paga o imposto ou paga menos? Existe isso mesmo? Depende. Essa questão da máquina também não é uma verdade absoluta. Ele paga o imposto se a máquina não fizer sentido dentro da cadeia produtiva dele, senão ele consegue reaver isso. O negócio do agro é que no Brasil a gente não tem uma indústria muito forte. Tem umas iniciativas aqui e ali, você tem a Embraer, você tem aquela fábrica foi fechada recentemente, foi reaberta, aquela fábrica de chip, aquela tentativa de fazer uma fábrica de chip. Então você tem algumas iniciativas nesse sentido. O agro, hoje, no país, é o que traz dólar para o país. A gente produz aqui e vende isso em dólar. Então existe uma lei, chama a habilidade Lei Candir, de nome eu não vou lembrar o número, né? Mas a habilidade Lei Candir, que ela isenta o processo produtivo inteiro, até a exportação,
do produto que vai ser exportado. É por isso que a gente produz muita soja, mas não necessariamente tem muita soja disponível no mercado mais barato, porque isso aí vai para fora. Se você vender no mercado interno, você vai pagar o tributo, você vai pagar ICMS, então para o produtor não vale a pena. Só que por que o Estado brasileiro escolheu isso? Primeiro, é uma política pública de formulação, né? Então, eu não posso dizer nem que é boa, nem que é ruim. Eu tenho a minha opinião pessoal, particular, mas eu não sei, depende muito de como... É porque é fácil ser profeta do passado, né? Eu costumo brincar. É simples você chegar e falar, não, essa lei está completamente equivocada e tal, hoje. Mas talvez para a época valia a pena, porque a gente precisava criar, de repente, reserva de dólar. Não sei. Seria mais um economista que ia saber... Fomentar também, né? Expandir. Tem uma série de... Porque o Centro-Oeste aqui era vazio, né? Então eles queriam expandir e tal. Então tem uma série de fatores que a gente tem que levar em conta. Hoje eu acho que a lei está um pouco ultrapassada, ela poderia ser melhorada, mas aí é uma questão mais de boa vontade política do que, né? Então, qual que é a ideia? Você isenta o produtor rural de alguns tributos e no fim das contas ele acaba pagando algumas outras coisas. Então você isenta ele, sei lá, do ICMS, do imposto de exportação e não sei o que e tal. Você isenta ele de uma gama de tributos, mas ele paga FETAB, Fundo Rural. Ele paga algumas coisas que são menores, né? Que não são necessariamente... vinculadas à produção, mas à atividade rural que ele exerce, né? Parece parece a mesma coisa, mas não é. E aí com isso ele sustenta algumas coisas, ele sustenta sindicatos, sustenta pesquisa, né? Porque essa coisa da semente também é um mundo inteiro, só nisso, né? Eu fiz uma pós-graduação sobre direito do agronegócio na FMT agora, e meu trabalho de conclusão foi sobre uma soja que aguenta o glifosato e tal. Então você nota que é uma ciência por trás do negócio que... É outro mundo, assim. Não, é outro mundo, cara. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, os caras pegam uma bactéria, no caso dessa soja Roundup Ready, eles pegam uma bactéria, colocam na semente e a interação da bactéria com a semente muda uma enzima e de repente ela é resistente ao glifosato. Então você pode tacar glifosato na plantação, você mata as ervas daninhas, mas essa semente não. É uma coisa assim que, sabe, é coisa de louco mesmo. Mas voltando Dá medo, não dá? Você fala assim, dá. Vou colocar isso dentro do meu corpo. Dá medo demais. Dá medo porque a gente não entende, né? Sim. Então, porque em tese o defensivo ele vai lá, age e eles falam de meia-vida, né? Então, logo depois, esse defensivo ele deixa de ser, digamos... ele deixa de ser tóxico. Como funciona exatamente isso, eu também não sei exatamente. Mas ele deixa de ser tóxico. O problema é que daí ele pode contaminar o solo. A gente não sabe até que ponto... você ingerir essa meia-vida dessa substância pode te fazer mal. E a gente está descobrindo os transgênicos ainda. Você para pensar que os transgênicos começaram a ser uma questão posta ali pelos anos 2000. Tipo, 20 anos aí que a gente tem, 20 anos não é nada. Se você for para pensar não dá uma geração ainda, entendeu? A gente não sabe quais são os efeitos. A questão é, se a gente parar de lidar com transgênicos hoje, o mundo não sobrevive... Com certeza. Né? Não tem como você produzir comida. Franguinho, né? Com dias já viram frangão já desse viram tamanho. Um negócio gigantesco. E eu que não como carne vermelha, só como frango, às vezes eu como frango e falo, meu Deus, o que eu tô colocando dentro do meu corpo? Hormônio. Hormônio. Não tem como você saber. Não precisa nem fazer reposição hormonal, consegue, né? Nem precisa. Tá doido, o trem é complicado mesmo. Complicado. Mas até que a gente vê que é interessante. Os jovens hoje, não só os jovens, mas principalmente os jovens estão adoecendo muito antes do que, tipo, doença de velho. Doença dos ossos, não sei o quê. Hoje tem jovem. Câncer de intestino. Câncer de intestino. Vê recorrente, artistas conhecidos. Sim. Alimentação, né? A gente vai vendo a alimentação. Assim, é um exercício de achismo completo. Não tenho certeza de nada. Mas, assim, não tem... Porque eu penso na geração dos meus avós, assim... Era outro... você quer comer um macarrão? Tá bom, a gente vai pegar a massa, o trigo, o ovo, vai bater com leite, não sei o quê, passa na maquininha, amassa, não sei o quê. Era um processo, entendeu? Hoje em dia, não que seja ruim, sabe? Pra nós é muito prático, porque a gente acelera a nossa vida, né? Tem só mais tempo pra trabalhar, mais tempo pra de repente, ver um filme, né? Alguma coisa. Só que, sei lá, cara, não tem como saber qual que é o efeito disso, né? Talvez isso seja um efeito, mas a gente só vai ter alguma certeza, eu acho, daqui a umas 2 gerações, quando fala, opa... Repara aqui que a partir desse momento em que teve a alimentação dessa e dessa forma, a coisa começou a ficar um pouco mais complicada e tal. Pelo menos é o que eu imagino, né? Sei lá. Sim. Vinícius, uma coisa interessante, que eu sei que é seu conhecimento. Hoje, vamos dizer que eu tenho uma empresa
eu tenho meus negócios, eu quero fazer aquela proteção que existe no mercado, que as pessoas fazem para proteger o patrimônio. Holding familiar? Holding familiar, né? Isso. Eu gostaria que você explicasse o que é uma holding familiar, só para mim entender como que é, ou as pessoas que têm interesse de fazer. Cara, o primeiro ponto. Não, é preciso desmistificar essa ideia de que... Porque o correto, na verdade, seria dizer que é uma holding patrimonial. Né? Certo. Holding familiar tem um outro conceito, tem a ver com pelo menos doutrinariamente, para quem escreve sobre isso, fala que holding familiar é aquela que é controlada por uma única família. Quando você está falando de holding patrimonial, claro, vai nascer como uma família só, mas deu 2 gerações, você tem várias famílias ali, né? Porque o filho de não sei quem casou com outra pessoa e tal. Então, não necessariamente vai ser uma holding familiar. Vamos tratar como holding familiar / holding patrimonial. Certo. Tem que desmistificar, porque não é nada absurdo, não é um grande bicho de 7 cabeças, como se fosse uma... nossa, que coisa super recente do direito. Não, ela está aí tem 2000 anos. A holding, ela é uma empresa, como qualquer outra. A diferença é que ela é feita para centrar a administração de vários bens dentro dessa pessoa jurídica, de forma que porque assim, a vida segue para todos, né? Eventualmente a natureza vai chegar para todo mundo vai morrer. E quando você tiver uma experiência onde, sei lá, o pai e a mãe falecem, né? Os filhos, ao invés de ter que fazer um inventário gigantesco, etc, eles conseguem transmitir esses bens quase automaticamente porque são só cotas sociais. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui uma empresa, e a gente faz lá no escritório bastante isso com o agronegócio, porque o agronegócio é assim, você tem uma fazenda que às vezes vale 100 milhões de reais. Para você vender essa fazenda, você tem que ter o georreferenciamento, você tem que, aí, sei lá, seu geo foi feito faz muito tempo, tem cartório que enche o saco, fala, não, eu quero ver o geo atualizado. Aí você dinheiro pro engenheiro florestal e tal, Sim. e não é um serviço barato. Você tem que ter CAR, você tem que ter uma série de documentos, registros ambientais e licenças, dependendo da sua atividade. Então você tem que ter uma série de documentos que são muito chatos de fazer, demandam um custo muito grande. O que o cara faz? Ele tira todos esses documentos, transfere a fazenda para a empresa, e aí Muitas vezes, te cortando novamente, a família tem o imóvel, a fazenda, que vale milhões, mas dinheiro mesmo em cash para pagar esses profissionais não tem, né? Às vezes depende da produção, às vezes o cara arrenda isso, entendeu? Sim. E aí você não consegue tirar uma licença ambiental na SEMA porque o arrendatário não fez determinado documento e o arrendador não sabe. Tem uma série de coisas. Então você pega esse bem, integraliza ele dentro de uma empresa e essa empresa passa a gerir o patrimônio. Você integraliza uma vez. Então é uma empresa, vamos supor, 100 milhões a fazenda. A empresa também vai ter o valor de 100 milhões. Ou, na melhor das hipóteses, o valor venal da fazenda, sei lá. Que seja 60 milhões o valor venal da fazenda, o valor da escritura dela. Então a empresa vai ter um capital social de 60 milhões e aí você tem esses 60 milhões para administrar. Ah, eu quero vender a fazenda. É muito mais fácil porque eu vendo as cotas da empresa. Eu vendo a empresa, eu vou ali na junta comercial e passei as cotas da empresa. Como a empresa que é dona da fazenda, os donos da empresa, por via oblíqua, são donos da fazenda. Então, para que serve a holding patrimonial? Você coloca os teus bens dentro de uma situação empresarial para que seja mais fácil alienar eles, né, e evita brigas. E também você consegue escapar um pouquinho da tributação que incide sobre causa-morte e doação, né, que é o ITCD. Como você faz isso? A gente tem que discernir a pessoa física da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica é dona dessa lata de coca e desse copo, é a pessoa jurídica que é dona, não é o Vinícius. Ah, mas o Vinícius é dono da pessoa jurídica. Perfeitamente. Eu sou o dono da... Imagina que a pessoa jurídica é como se fosse uma sacola que envolve isso aqui. Eu sou dono da sacola. E a sacola é dono desses objetos. Quando eu morro, os meus filhos, eles herdam essas cotas. Normalmente as cotas têm um valor nominal um pouco menor do que o bem que está integralizado, né? Dependendo de como for feito. E eles não vão pagar ITCD, o imposto de transmissão, sobre o valor dos bens que estão dentro da empresa. Entendi. Eles vão pagar sobre o valor nominal da cota. Então, o ITCD hoje aqui no estado vai até 8%. Né? Ele tem uma faixa de isenção, 0, aí 2, 4, 8, 6 e 8, eu acho. 2, 4 e 8, eu acho. Acho que não passa pelos 6. Então, você tem uma gama tributária. Então, imagine que você tem um patrimônio gigantesco desse, como a Dani falou. Você tem uma fazenda de 100 milhões, mas às vezes você não tem 8 milhões para dar para fazer tudo isso no tributo, aí. entendeu? Sim. Então, para você passa a ser vantajoso nesse sentido.
E aí você coloca várias coisas, ela serve, além dessa questão tributária, desse planejamento, você não paga o tributo, você acaba economizando com o advogado, porque o processo de inventário ele é muito complicado. Dentro da holding, eu posso instituir regras onde as cotas vão ter usufruto do... Vamos supor que vocês vão fazer uma holding para os filhos de vocês. Vocês são os donos, e aí os filhos de vocês são sócios também, e vocês transmitem as cotas de vocês em vida, colocam elas em usufruto para vocês, ou seja, vocês podem administrar aquela situação ali até falecer, e quando vocês falecem, não precisa nem fazer inventário. Os filhos de vocês vão na junta comercial e dizem, olha, a usufrutuária morreu, a cota automaticamente volta para a administração dele. E aí tem um contrato social, você estabelece regras, como que vai dividir dinheiro. Isso é muito bom para evitar briga. Por quê? Holding é um negócio que facilita, você coloca um contrato social que facilita essas regras de lidar com patrimônios muito grandes. Ela serve para qualquer valor, tá? Isso que eu ia perguntar. Vamos, seu João que tem 2 carros, 3 imóveis locados, ele pode fazer uma holding? Ele pode, porque como eu falei, por isso que tem que desmistificar, porque os advogados às vezes não gostam de fazer holdings pequenas, porque a economia tributária não é tão grande. E o trabalho que eu tenho para fazer uma holding com 2 carros e 2 imóveis, às vezes vai ser mais difícil do que fazer com que tenha uma fazenda só de sei lá quantos milhões. Porque uma fazenda só, eu tenho um imóvel para me preocupar em integralizar dentro do capital social dessa empresa. Os outros, às vezes o cara tem 30 imóveis, não chega nem perto dos 100 milhões que a gente estava falando, só que vai dar muito mais trabalho, porque eu vou ter que integralizar 30 imóveis, eu tenho que ir no cartório, fazer uma escritura, não sei o quê. Você entendeu? Então, às vezes não vale a pena do ponto de vista financeiro, e a economia tributária, de 8%, mais o percentual do advogado, às vezes não vale a pena. Mas qualquer valor você pode fazer, porque é uma empresa. Inclusive imóveis financiados? Vamos supor, vamos colocar seu João mesmo. Ele tem lá um carro quitado, outro financiado, 2 imóveis financiados, que ele aluga. A gente só precisa estabelecer o que é esse imóvel financiado. Porque existem formas de financiamento. É porque hoje a gente não usa mais hipoteca, né? A gente usa alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, você transmite a propriedade para quem comprou o imóvel e está pagando o banco, mas essa propriedade ela não é perfeita, sabe? Ela não é totalmente... ela não tem o poder total de uma propriedade. Porque se você não pagar, o banco vai lá e resolve a sua propriedade. Ele vai lá e adjudica o bem para ele, pega o bem para si. Né? Você até poderia colocar isso dentro de uma holding. Assim, nunca aconteceu, eu nunca tive experiências com isso, mas nada obsta, né? É um bem, ele pode circular no mercado. O que tem de problema? Quando você vai transmitir para outra pessoa, que é o que está acontecendo, sai do nome da Daniela para ir para o nome da holding familiar Perenha, você está colocando para outra pessoa. É quase a mesma coisa que você vender esse imóvel para um terceiro. Não é exatamente a mesma coisa, porque você vai chegar no banco e vai explicar a situação, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então o banco vai ter aquele direito de opinar se ele aceita ou não a transmissão, pode ser que ele queira que você quite financiamento, e passe para outro, e a propriedade fica da mesma maneira que, digamos, ficaria se você vendesse para outra pessoa, né? Ela só vai integrar a empresa. Então, para concluir o raciocínio da holding, ela serve como uma defesa tributária para você pagar menos tributos na sucessão, ela facilita o processo sucessório e do ponto de vista de quem tem famílias muito grandes, às vezes um patrimônio muito grande, ela evita briga. Isso para mim é o melhor predicado da holding familiar, porque ela evita que os herdeiros, às vezes, por briga, deixa enrolado o processo. Você enrola um processo de inventário, ou você não assina uma CPR, que é uma cédula de penhor rural, para poder financiar um plantio, e pronto, fica lá uma fazenda, às vezes, de 2.000 hectares parada, porque os herdeiros não entram em acordo. A holding, pelo menos as que a gente faz no escritório, que são voltadas para o agronegócio, elas preveem tudo. Como que é a votação, como que o cara quer sair do capital, como que ele faz, qual que é o tipo de avaliação e balanço que ele vai ter como é que a gente vai fazer... avaliar as cotas dele para ver quanto que vale para pagar ele, quanto tempo eu tenho para pagar ele, sabe? De que forma? Porque tudo que você não prevê no contrato, eu costumo dizer, o que não está no contrato vai ter que sair da cabeça do juiz. Claro que ele tem que seguir o Código Civil, tem algumas regrinhas lá, mas tem coisas que o juiz determina. Então, balanço, por exemplo, de valor de cotas. Se você não prevê no contrato social, eles chamam de balanço especial. O juiz vai nomear um perito, ver qual que é o valor de todos os móveis, e é isso aí. Móveis e imóveis, é isso aí. Por isso que a gente vê bastante... Eu creio que seja isso, imóveis abandonados na cidade. Uma das causas, Tem a questão da especulação, aqui em Cuiabá tem um pouco menos disso, de especulação, né? Mas tem um pouco disso também. Às vezes tem uma casa que eu passo sempre ali, agora eu não vou lembrar o nome, cara. É uma casa, perto daquele... Onde? A vacina. Eu falo, todo mundo que esquece aqui, é a vacina.
A vacina da Covid. Ah, do Covid? Não, é porque eu sou ruim com nome de rua, cara. Mas você passa assim, aí tem o cara... Vitamina B12. Essa casa está sendo discutida no processo, aí o cara colocou o número do processo e tal, acho que para ninguém comprar, sabe? Então a holding, ela evita isso. Você tem uma fazenda, você não quer parar de ganhar o dinheiro. Sim. E o pai também não quer que o filho... Porque assim, é aquela coisa, às vezes o pai é o elo, né? É aquela coisa que, ó, você vai fazer isso, é aquela autoridade moral que o filho cumpre, né? Depois que o pai não tá aqui, às vezes um filho não se bica com o outro, aí um irmão que não gosta do outro, um irmão que, sei lá, trabalha menos. Tem cunhado. E a holding, ela cria isso também. Ela defende o patrimônio para manter aquele núcleo familiar funcional. Eu posso não gostar de você, não olhar na sua cara, mas eu tenho regras empresariais para cumprir e eu vou precisar cumprir. Outro detalhe importante. A holding, ela faz algum tipo de proteção em questão de dívida de uma das pessoas, algo assim? É assim, faz, mas se eu disser para você que faz automaticamente, não é a forma mais correta de dizer, porque não deveria. A questão é que a holding faz essa proteção porque você pode se valer de diversos expedientes quando você constitui. Por exemplo, você constitui uma holding, você tem um crédito tributário gigantesco sendo cobrado de você por causa de uma atividade que você exerce. Você doa essas cotas com empenhorabilidade para um filho, sabe? Constituindo ela. Ou então, já vou falar das SA, que as SA são o meu xodó, assim. Você doa essas cotas numa limitada para um filho, com cláusula de empenhorabilidade, incomunicabilidade e tal. Você consegue proteger até certo ponto. Essa proteção é total, eu falo sempre para meus clientes, porque tem muito essa romantização do que é a holding. A holding é uma ótima solução tributária. O marketing que faz, né? É uma ótima solução tributária, é uma ótima solução familiar, é uma ótima solução para vários problemas. Ela não te imuniza contra o poder da caneta de um juiz. Então, se de repente um credor comprova que você fez essa holding, porque se você fez hoje e a dívida de uma empresa que você tem por fora dela daqui a 10 anos, 15 anos, a holding está protegida, especialmente se você não tem cotas da empresa, você só é usufrutuário de cotas que não são suas. Então está protegido, entendeu? Você tem um patrimônio protegido ali. Mas, se um juiz entende que existe ali uma tentativa de fraudar a lei, ele pode, claro, ir lá e coisa. E eu sou bem claro com os meus clientes que aparecem no escritório sobre isso, porque assim, às vezes, eu vejo muita gente vendendo aí, não, essa é uma solução total, você pode se endividar à torta direito e é só fazer uma holding que resolve. Não necessariamente resolve. A gente tem, claro, tem várias estratégias, mas estratégia tem tudo. Né? Sei lá, você pode passar um imóvel seu pro nome do seu pai, certo? Entendi. Esse tipo de expediente existe desde que o mundo é mundo. E você tem o xodózinho, na minha perspectiva, que são as sociedades anônimas de capital fechado. Para mim, é o melhor sistema de holding se você começou como limitada, integralizou seus bens e converteu ela em SA, para mim é o melhor porque você não precisa nem registrar na junta a subscrição das cotas. Então, sei lá, a gente constitui uma holding entre nós três aqui. Fizemos a limitada, eu coloquei meu celular, você colocou o seu celular, a Daniela colocou o celular dela. Temos 3 celulares como capital social. Eu transformo ela em SA e a partir daí eu posso até vender minhas cotas para outra pessoa e eu não preciso mais registrar na junta comercial. O registro é feito no livro próprio dentro da empresa, então isso dá mais mobilidade. Tem algumas vantagens, vai ter que publicar balanço, né? Tem algumas formalidades que você vai precisar ter um contador bacana, mas assim, quando o cara tem muito patrimônio, é o que a gente costuma fazer, constitui como limitada para ver até que ponto aparar a aresta do contrato aqui e ali, não, isso está legal, isso não está legal, depois de um tempo a gente converte para SA, porque daí fica mais fácil. Quer vender? Vende, registra no livro, ninguém tem nada com isso, você não registra em lugar nenhum, entendeu? Fica só no seu livro. E é você e a Receita Federal só. E segue o fluxo, isso. Né? É uma ótima solução, mas não é milagrosa. Igual eu vejo por aí o pessoal falando. Não, vai acabar os seus problemas. Mas aí não dá briga, porque se você fala que é uma holding familiar ou patrimonial, aí de repente o irmão X quer vender para o tio, que é brigado com aquele irmão, entendeu? E aí começa você não deveria vender para ele que... Mas aí que tá, quando você vai fazer uma holding, porque o que eu vejo, assim, de bastante acontecendo no mercado desse tipo de serviço, é que o cara faz um contrato simples, aqueles que são um contratinho padrão da junta comercial. Se você está fazendo isso e chama de holding, ela vai fazer, às vezes, de administrar patrimônio. Porque, como eu disse, holding é uma empresa. Mas não é isso que é uma holding patrimonial. Eu tenho que ter regras, por exemplo, para evitar esse tipo de problema. Quando a gente faz lá no escritório, eu levo uns 6 meses para fazer uma holding. Uns 4 meses é eu entrevistando a família, falando, às vezes eu tenho que
fazer umas perguntas assim que são impertinentes. Psicólogo, né? Eu tenho que ser impertinente. Tem que virar pro dono do patrimônio lá, de repente o senhor de idade fala, bicho, fala a verdade pra mim aqui que você tá protegido pelo sigilo profissional. Você tem filho fora do casamento? Porque se ele fala que tem, eu já me lasco aí. E como é que eu vou fazer uma holding envolvendo os filhos dele se ele falece, por exemplo, o filho que ninguém conhece, digamos, ele pode ir lá e anular essas cotas. Então, o que eu vejo acontecer? As pessoas não preveem esse tipo de cenário. E a holding é um serviço que não é barato de você contratar e ele só vale a pena se você tiver fazendo essa defesa inteira, entendeu? Então, você tem, por exemplo, isso que você falou, porque eu vou vender para um tio. Não, a gente coloca cláusula na holding dizendo que o direito de preferência é tal pessoa, não sei o quê, papapá. Só pode vender para descendentes de fulano de tal. Ou então, para vender para uma pessoa fora dessa descendência, você precisa de aprovação de tantos por cento do capital social. Você entendeu? Então, tem uma série de ferramentas que a gente coloca. Tipo, por exemplo, tem exemplos de coisas que a gente já fez. O dono do patrimônio não gosta tanto assim da nora. Acho que a nora intervém demais, não sei o quê, tal. Então ele quer que essas cotas da empresa não se comuniquem com a nora. Não tem problema, a gente realiza uma operação de doação, faz um negócio de incomunicabilidade, instrui o cara a casar num regime determinado de bens, entendeu? É para isso, é para defesa patrimonial. Porque eu costumo dizer assim, quando o pessoal chega no escritório perguntando sobre isso. Isso, só para abrir um parênteses, isso é uma das coisas que a gente consegue trazer nessa pegada de advogados mais... tipo isso, porque você vai vendo, por exemplo, você vai vendo como que o STJ está pensando sobre essa cláusula que foi escrita naquela holding da Itaúsa, né? Porque tem empresas grandes aí, como que ela foi escrita, não sei o que o STJ está pensando, porque agora os herdeiros estão brigando, os sócios estão brigando, como é que o STJ... Então, como a gente tem tá antenado com isso, a gente consegue já incluir isso dentro da nossa prestação. Mas voltando à questão da holding, assim, se você vai gastar num serviço desse, que é um serviço, é aquela coisa de apertar o parafuso, né? Às vezes o físico, o trabalho físico de digitar uma cláusula, nem é tão extenuante. O extenuante são as horas de leitura que vêm anteriores e tal. Então é um serviço que tem o seu preço. Se você já vai gastar nisso, não adianta você fazer uma empresa como se fosse uma limitada comum, com aquele contrato social padrão da junta comercial, porque se for, você não precisa de um advogado. Sabe? Claro que você precisa de um advogado para alguns trâmites, etc, mas assim, você não precisa de pagar um serviço absurdo desse para fazer um negócio automático, entendeu? É isso muito que eu falo, assim, para as pessoas. Você precisa saber o que você quer quando você tem uma ideia de holding. Mas você sabe que eu acho que a holding, ela vem assim na hora da vias de fato, quando a ausência paira ali no momento, né, a morte do genitor, genitora, né, ou de um irmão, ele vem, não é acalantar, eu não sei o nome da palavra, mas trazer um pá de cal em algumas questões cruciais ali, naqueles 30 dias que você tem que fazer o inventário. Eu tenho assim comigo, e é muito penoso. Eu fazia com meu filho e agora eu faço com meu irmão, transfiro a culpa para ele. Toda vez que eu viajo de avião ou de carro, mesmo que eu vou para Sinop, eu vou agora, que eu fui para Portugal, eu tenho um textinho já pronto. Eu falo assim, olá, só para registrar, 2 pontos. A casa está registrada no cartório tal, apartamento no cartório, e o carro é assim, a conta é no banco tal, a senha tal. Eu fazia para o meu filho, que tinha na época 12, 13 anos, agora está com 17. Falei, não, é muito traumatizante para ele, eu vou ali em Sinop e faço esse textinho. Mas eu comecei a fazer isso a partir do momento que meu pai faleceu, agora de Covid, né, vai fazer 3 anos. Porque quando ele faleceu, a gente falou assim, ele tem conta onde? Qual banco? Quem é o gerente? Qual senha? Entendeu? Aonde está o imóvel? Está registrado em que cartório? Apesar que você pode fazer uma busca, mas é pouco tempo. Você tem 30 dias para você correr atrás de tantos documentos, você não tem nem tempo de sentar e se emocionar. Você tem que ser automático, porque senão você ainda corre o risco de pagar multas, né? Dependendo do valor dos bens, né? Você corre o risco de pagar multas. Então, assim, eu faço esse textinho. E eu acho que a holding, ela veio para trazer um pá de cal, né? Assim, acabar com esses problemas, né, cruciais, né, que a família todo mundo vem passar. Não tem uma pessoa. Nasceu, tem que morrer. Sim. Né? E nessa sua área,
Vinícius, você deve ter visto já muita coisa. E tem muita briga de família por causa disso? Nossa Senhora. E por causa boba, assim, sabe? Por coisas bobas, assim. É porque assim, cara, eu gosto... Só pra fazer um apanhado dentro do comentário da Dani, é que assim, ó. Quando você vai tratar de holding, você tem que ter no coração a aceitação de que a sua vida é finita. Sim. Ela vai acabar. E tem gente que não gosta de conversar desse assunto, mas é uma verdade que é inexorável para todo mundo. Todo mundo que está vivo hoje vai morrer em determinado ponto. Eu sou desse mesmo tipo de pessoa. Quando eu fui operar, por exemplo, tirar a vesícula, eu cheguei para minha esposa e falei, Mayara, é o seguinte, ó, aqui estão todas as informações, senha do banco, senha do cartão, senha não sei o quê, senha da minha conta, do joguinho online, tudo, tá aqui. Tem esse dinheiro, esse dinheiro, esse dinheiro, esse bem, esse bem, esse bem, tá tudo nessa pastinha aqui, se acontecer alguma coisa você já tem o que fazer, né? Nem todo mundo tem essa organização. Então, quando você vai tratar de holding, você precisa olhar para a sua finitude e entender que o que você está fazendo, na verdade, é uma coisa meio clichê, mas eu gosto de dizer que é uma espécie de gesto de amor, sabe? Eu estou tirando dos meus sucessores a dor de cabeça que é o inventário. Porque é uma dor de cabeça. E sai muito caro. Você paga o ITCD, você vai pagar um advogado, no mais das vezes ele vai cobrar, sei lá, 4%, 8%, depende do tamanho do seu patrimônio. Então, pensa, só isso já perdeu, sei lá, 16%, 20% do seu patrimônio só com essas despesas. Agora, o tempo é muito curto, 30 dias não dá para nada. É que, na verdade, 30 dias é o prazo do Código Civil. Esse prazo ele foi reformado pelo Código de Processo Civil de 2015, porque a lei é mais recente, o prazo é de 60 dias. Ah, tá. Mas ainda assim, 60 dias, mas... dependendo de como você perde um parente... Se você tem um imóvel lá no final de Pernambuco, lá no Maranhão, isso. Como que você vai se socorrer a isso? Só para deixar o pessoal que está assistindo a gente ficar tranquilo também... Não, tá tranquilo. Deixar o pessoal que está assistindo... É porque assim, são 60 dias para dar entrada. Entendi. Não para concluir. Então você entra e, sei lá, pede a matrícula. E eventualmente uma hora... Vem, entendeu? É só para dar entrada, porque senão você paga a multa. Você tem 60 dias para ser um detetive, um Sherlock Sim, Holmes, né? Se a pessoa, depende da pessoa, ela esconde, né? Eu vejo casos aí que... Já encontrou, assim, bens que a pessoa esconde? Toda hora. Não é que esconde, às vezes, é que assim... Nem sabe, ela tem... Não fala aí, vai no esquecimento. Sabe uma coisa que é muito comum que acontece? E aí a gente já volta naquela tua questão sobre brigas, que você falou se é muito comum. Calma aí. De bens, por exemplo, o que acontece muito? O pai morre. Aí você vai fazer uma pesquisa sobre os bens dele, você entra no site da Noreg e tal, paga R$6 numa consulta do SEI, né? Você paga R$6 numa consulta para poder pegar todos os imóveis que esse cara, porventura, tenha em Mato Grosso. Você entra também no SEII, que é um cadastro de imóveis no Brasil inteiro, então para você ver quais bens esse cara tem. Aí, o que acontece? Nos anos de 2006, ele tinha um terreno em Apiacás. Ele vendeu esse terreno. A pessoa que comprou nunca passou a escritura. Construiu casa, mora lá tem 20 anos, nunca passou a escritura. Encontrei um imóvel. O que eu preciso fazer? Resolver essa situação, porque senão dá uma sobrepartilha, o herdeiro às vezes mal intencionado joga isso no inventário e daqui a pouco aporta uma ação de reintegração de posses, entendeu? É uma série de problemas que você acha. Isso acontece direto, porque é muito normal. As pessoas, vendi, assinei o contratinho da gaveta aqui, tá vendido. Não, aquilo é só promessa, você tem que fazer escritura, registro. Isso acontece toda hora, cara, direto. Por isso que inventário é um dos processos que o advogado mais cobra caro. É mais caro você fazer um inventário, às vezes, do que um processo tributário super complicado, dada a proporção de valor, né? Porque o inventário, ele dá muito trabalho mesmo. Você vai na junta comercial, você vai na Cefaz, você vai nos cartórios, você pede certidão atualizada. Aí você entra com, sei lá, o processo no cartório. Você entra com a petição, passa 30 dias, desatualizou a certidão, você tem que pegar a certidão de novo. É uma tragédia, assim, sabe? Então, assim, acontece toda hora. Acontece às vezes. Nunca aconteceu comigo, mas colegas meus que fazem inventário também, já aconteceu com eles assim de... descobrimos que o cara tinha uma outra mulher, sabe? Ou um filho em um lugar. Acontece. E aí, como é que você resolve essa questão, entendeu? Então, essa questão de bens, assim, é difícil, né, cara? O ser humano é complexo, né? E é natural que o que ele faz e deixa para trás também tem a sua complexidade, né? Agora, sobre essa questão de briga por recurso. Cara, é assim, a experiência que eu tenho, porque a gente lá no escritório, a gente se especializou porque por conta da minha especialização no direito tributário e por conta da especialização do Marcos no direito trabalhista, porque o Marcos, o meu sócio, ele vem da advocacia pública, então ele fazia direito administrativo, TCE, advogar assim para prefeitos que às vezes precisam de gente aqui em Cuiabá para fazer sustentação oral de processos, tomada de contas, tribunal de contas, essas coisas.
E direito trabalhista, só que a gente tem o viés do empregador, né? Então a gente trabalha para o empregador, eles pagam a gente mensal, né, para que a gente faça as demandas deles. Então, nesses serviços tributários e trabalhistas que a gente oferecia, evidentemente a gente conversava com os clientes e começaram a surgir essas demandas de holding familiar. Por isso, inclusive, que eu fui atrás de fazer uma pós-graduação sobre esse assunto para saber do que se tratava, porque é relativamente novo para o direito. Essas discussões devem ter começado no Brasil, sei lá, posso estar sendo leviano aqui, mas sei lá, 2013, 2012, assim, que o pessoal começou a falar sobre Recente, isso. Né? 2016 a coisa estava realmente produção acadêmica em cima para poder observar como isso poderia ser explorado. Tá. O que eu percebo muito é assim, porque a gente acabou se especializando em holding familiar, holding patrimonial do agronegócio. Então são famílias que às vezes têm fazendas, têm muitas posses, mas não necessariamente tem a liquidez, né? O patrimônio é absurdo, assim. Os caras são bem de vida, claro que são bem de vida. Mas se você compara o valor da fazenda com o valor que às vezes ele tem na conta, nem parece que ele tem uma fazenda naquele valor, porque os imóveis assim valorizaram nessa pandemia de um jeito absurdo também. O que eu reparo é, quando morre o patriarca, os filhos tendem a... É porque você coloca muito patrimônio em jogo, né? Então, se você não tem um elemento que segura todo mundo, tipo um contrato social desse bem formulado, eles começam a brigar e isso afeta a atividade. Então, por exemplo, são 3 filhos, os 3 são donos. Chega lá na fazenda principal, a fazenda que produz soja, torta e direito, um filho que está de pá virada chega lá e demite o gerente da fazenda. Você demitir um gerente é um passo muito grande. Ele tem esse direito? Tem. Ele é dono. Pode fazer o que ele quiser da fazenda. Você fala, você não pisa na minha fazenda, você não vai pisar na minha fazenda. Mas os outros 2 sabem, de repente, que esse gerente ele é fundamental para que as coisas funcionem. Porque, de repente, o pessoal que opera as máquinas não sabe exatamente a escala, porque é o gerente que faz. Onde que está a semente? Qual semente que a gente vai plantar? É essa aqui? Não, planta outra, porque a outra é de lote anterior. Você entendeu? Então, começa a gerar esses entreveros, e aí, às vezes o mal entendido vira uma picuinha, que vira uma briga, que vira não quero mais olhar na sua cara, judicializa. Aí, nem você consegue, porque muito produtor ele se financia com o banco, né? Ele vai, cria um título de crédito, sim, entrega para o banco, que passa para uma operadora de barter, né? Para poder, vou comprar as sementes, vou comprar os insumos, e lá na frente, quando a safra sair, eu vendo a parte da safra, ou eu te entrego a safra in natura, tem gente que pega, tipo a Bung, a Cargill, essas coisas, pegam a safra in natura para revender depois, né? Então, eles fazem toda essa operação para se financiar. Se você tem 3 donos e nenhum assina, e um não assina, por exemplo, às vezes você não consegue fazer a operação. Então, a fazenda fica ali parada. Então, tem bastante, muita briga mesmo. Às vezes, e assim, aquela coisa do gênero humano, né? Às vezes o cara quer só espizinhar. Ele não está preocupado se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai falir, se nós vamos perder o dinheiro. Às vezes, não. Claro que, né, as pessoas tendem a ser mais cuidadosas. Mas, às vezes, tem esse viés de, não, eu quero espizinhar, eu quero, sabe, criar um problema aqui. Isso acontece muito, cara, muito mesmo. Isso é do ser humano, né? O ser humano é complicado. É. Mas Vinícius, é assim que a gente vai passando essa informação para as pessoas. É muito importante isso. Imagina quantas pessoas no Brasil, ou até fora do Brasil, que têm acesso aos nossos vídeos, têm essa necessidade. É esse o nosso objetivo, né, Daniela? Sim, claro. E, Vinícius, outra coisa, a respeito dos financiamentos que hoje acontece, ele também fica esbarrado em alguma holding ou também não? A holding facilita um financiamento desse tipo? Depende do que... Quando você fala financiamento, você está falando do quê? Eu vou fazer um financiamento. Não, um financiamento, eu tenho uma fazenda, aí eu quero financiar para fazer uma novo plantio. Fica mais fácil eu ter numa holding ou não muda nada? Rigorosamente é indiferente, porque se você vai fazer um financiamento de um imóvel que está no nome de uma holding, é a pessoa jurídica, né, aquela pessoa fictícia, que vai fazer esse financiamento, tomar esse crédito. O que pode acontecer é uma tributação um pouco mais privilegiada, e aí a gente vai envolver questões de regime tributário, tipo, numa holding dessa do agronegócio, você nem tem como pensar no Simples Nacional. Mas tem holding que eu já fiz que está no Simples Nacional, porque o objetivo dela não é oferir lucro, é só administrar patrimônio. Tem um bem, que tem um aluguel, não sei o que, tal. Esse aluguel entra para a holding, daí no final do ano faz uma reunião entre os sócios e distribui esse lucro. Então você paga lá o imposto de renda e tal. Agora você vai para o lucro real, de repente, aí teria que ver a instituição financeira, se ela tem um programa, alguma coisa assim, para tratar
desse financiamento talvez com uma taxa de juros menor, com pagamento de aquisição de capital menor. Aí é mais o contador que vai saber exatamente as minúcias disso do que o advogado, né? A gente cria a regra. E o que eu sei também é que algumas pessoas têm medo no agronegócio, porque tem aquela história do produtor rural, que quando ele é pessoa física, ele tem alguns benefícios e tal, mas isso também tem solução, sabe? Você faz a holding patrimonial e a própria holding arrenda para a pessoa física. Ah, mas a pessoa física é dona, não tem problema. Você faz esse arrendamento, essa pessoa tem essa não perde a característica de produtor rural. Tem várias soluções, assim, especialmente quando a gente fala, de novo, né, naquele xodózinho que eu tenho da SA. A SA, ela tem uma lei só dela, sabe? Tem zilhão de soluções, cara. E outra coisa que eu reforço sempre, não dá para dizer uma fórmula mágica, assim. Holding familiar não é holding patrimonial, não vai ser uma só atende todo mundo. Depende muito de cada caso, sabe? Ela é muito tem que ser específica. analisado, Tem. situação. Imposto de renda O que tem? para holding familiar, ela É como uma paga? empresa, é a mesma coisa que uma empresa. Ah, você é uma pessoa, uma empresa limitada. Sim. Você fatura menos que 4,8 milhões, você está no Simples. 4,8 ou 4,5? Agora eu não sei. 4,5. 4,5, né? 4,5 milhões, você está no Simples. Você vai pagar o Simples, normal, etc. Dependendo da holding, você nem vai pagar imposto, porque ela não gerou capital. Sei lá, aqui eu estou pensando numa holding que tem uma casa que é alugada, e esse aluguel entra dentro da holding. Você paga um imposto lá de 11%, sei lá, Sim. depende da alíquota que você se encaixar. E aí, na hora de distribuir lucro, vocês sabem, né? Não incide imposto de renda, porque você já pagou e tal. Ou se, de repente, é uma holding que ofere esse lucro. Porque a holding, pensa que a holding é como se fosse um guarda-chuva, sabe? Ela é o cabo. A atividade que vai lucrar, às vezes, está em outra empresa. A holding é dona dessa empresa. Ou então, a holding arrendou para o produtor rural, que é o próprio sócio, para poder fazer girar o negócio. Então, o produtor rural vai declarar o imposto com as vantagens que ele tem e deixa de ter, e a holding vai receber esse arrendamento, às vezes em grãos e tal, vai pagar o imposto normal. A diferença é que, como você distribui o lucro na hora que você quer, você tem um pouco mais de controle sobre como você vai pagar isso, entendeu? Você pode pegar esse dinheiro e reinvestir, não gerou imposto. Ah, a holding pegou, sei lá, R$1 milhão que ela lucrou esse ano e comprou uma casa. Tá lá, vai alugar. Tá bom, você não vai pagar imposto de renda necessariamente sobre isso, né? O contador vai te orientar sobre como que você vai fazer enfim, esse crescimento patrimonial se tornar, né? Sim. A realização do capital. Maravilha, Bacana. Vinícius. Vinícius, nós vamos, assim, agradecer muito a sua presença. Foi um papo maravilhoso. A gente tirou até muitas dúvidas Muitas nossas, né? dúvidas. É bom a gente estar sempre, né, no meio dessa inteligência que você é. Tô pensando agora em fazer uma holding familiar e tirar o meu diário de bordo que eu mando pro meu irmão toda vez que eu viajo. Coitado, deixa ele traumatizado. Vou ter que pagar psicólogo para ele, porque toda vez que eu viajo, ele recebe a minha cartinha póstumas. Tem que colocar a fazenda para produzir, Daniela. Tem que comprar fazenda. Vinícius, nós vamos agradecer você por essa conversa maravilhosa, essa fonte de conhecimento que você é, tá? E é isso aí, gente. Nós estamos aí, firme e forte, com o nosso podcast, né, crescendo, graças a todos vocês. E olha, não esqueça, 2.000, hein? Ó, nós tivemos 2.000 inscritos. Em 2 semanas. Nós vamos chegar longe. Galera, é isso aí. Muito obrigado por tudo. Compartilha nossos vídeos. Vai lá no sininho. E vamos que vamos, tá? Obrigado. Valeu! Tchau, tchau.